Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Vamos mais 3 capítulos de 1 Samuel, já estamos quase terminando mais esse livro da Bíblia e vamos avançando juntos. Capítulo 25. Capítulo 25, ele fala da morte do profeta Samuel. Essa referência para a nação. Este homem que exerceu o ofício de juiz, de profeta e de sacerdote. O capítulo 25 começa assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o planteou. E o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. E aí vemos agora essa referência para a nação. Este homem que ungiu Saul, intercedeu por Saul, este homem que ungiu Davi. Agora, Samuel morre. E o que nós aprendemos aqui? A morte de Samuel é registrada, e aí o verso 2 ao verso 12. Davi envia mensageiros a Nabal pedindo hospitalidade, mas é rejeitado. O verso 2 até o verso de número 12 nos fala a história de Nabal e Abigail. Nabal é essa referência desse homem tolo. Abigail, essa referência de uma mulher sábia. Mulher que vai intervir, e se não fosse a intervenção dela, Davi teria matado seu esposo. Essa história ela é muito interessante, porque o verso de número 13, deixa eu ler com você o verso número 13, diz assim, ó: Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. E aí é o momento que Davi decide matar Nabal. Por quê? Porque Davi protegeu o rebanho de Nabal. Ele fez como que um trabalho para Nabal. E a atitude de Nabal foi uma atitude completamente de desonra. E é aí que nós vamos ver, do verso 14, 35. A esposa de Nabal, desse homem louco, porque é assim que a Bíblia define, louco, intervém, envia provisões para Davi e apazigua a sua ira. E aí é algo muito interessante, que do verso 36 ao verso 44, a Bíblia nos fala da morte de Nabal, e após a morte de Nabal, Abigail se torna esposa de Davi. Eu acho uma história muito linda, porque essa mulher, ela é casada com Nabal, ela honra Nabal, ela é uma mulher sábia. E após a sua morte, ela tem a oportunidade de casar com aquele que é ungido do Senhor e vai se tornar o próximo rei de Israel. Meu irmão, como é diferente uma casa onde você tem uma mulher como Abigail. Que tristeza é uma casa quando você tem um esposo como Nabal. Nem louco. É louco. O meu desejo é que você, homem que está lendo o capítulo 25, aprenda com Nabal e tome a decisão de ser um homem sábio. Você, mulher que está lendo, seja como Abigail, uma mulher sábia que consegue livrar a sua casa de uma destruição. É a mulher sábia que Provérbios vai nos ensinar. Nós vamos chegar em Provérbios. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a intervenção oportuna de Abigail, que preveniu Davi de cometer um grande erro. Não só um erro para Davi, mas algo que traria uma tristeza, morte para dentro da sua casa. Eu destacarei aqui a importância da resposta sábia e pacificadora. Quantas vezes eu e você temos a oportunidade de sermos pacificadores? E no Sermão do Monte, Jesus vai falar da bem-aventurança sobre aqueles que são pacificadores. Vamos para o capítulo 26. Capítulo 26, mais uma vez, Davi vai poupar a vida de Saul. Mais uma vez ele tem a oportunidade de tirar a vida de Saul. Mas ele poupa como ele fez a primeira vez. O verso 1, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Iquelá, em frente do deserto de Jezimon. Meu irmão, todos sabiam que Saul estava perseguindo Davi. Lembre-se, Saul é rei. Ele está usando todo o aparato do Estado para tentar matar Davi. Do verso 5 até o verso 12, Davi e Abissai, um de seus valentes, infiltram-se no acampamento de Saul à noite.
Mas Davi impede que Saul seja morto, levando apenas sua lança e o jarro de água. É como Davi dando um recado: olha, passei por aqui mais uma vez, mas mais uma vez eu poupei a sua vida porque, como ele disse lá atrás, ele não tocaria na vida do ungido do Senhor. No verso 13 ao verso 25, Davi confronta Saul a uma distância segura, mostrando que poderia novamente ter matá-lo, mas não fez isso. Ele escolheu poupar a vida de Saul novamente. Do capítulo 26, o verso 23, para mim é o verso-chave, que diz assim: o Senhor recompensará a cada um pela sua justiça e fidelidade. O Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, mas eu não quis estender a mão contra o ungido do Senhor. Olha que frase forte de Davi. Ele diz assim: o Senhor recompensará a cada um pela justiça e fidelidade. É o que Paulo vai dizer: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Meu irmão, minha irmã, você que está lendo a Bíblia comigo, se tem algo que você precisa prestar atenção, é que Deus recompensa. Recompensa o quê? A fidelidade, a justiça. Deus recompensa a fidelidade. Aprenda a ser fiel, aprenda a ser justo, porque Deus recompensa isso. Vamos para o capítulo 27. Capítulo 27 é Davi entre os filisteus. A perseguição continua. E aí nós vamos encontrar aqui, ó, Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel. Escaparei dele. Talvez você esteja lendo assim de forma tão rápida. Ei, essa perseguição durou anos e anos e anos. E aqui já encontramos um Davi cansado de tanto fugir. Do verso 1 ao verso 7, Davi vai para a terra dos filisteus e vai ficar ali sob a proteção de Aquis, rei de Gade. Do verso 8 ao verso 12, Davi realiza incursões a partir de Ziclag, enganando Aquis sobre suas verdadeiras intenções. Isso é muito interessante. Olha o verso 8, para a gente terminar aqui nossa leitura de hoje, verso 8. Deixa eu ler com você. Ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que estende desde Sul até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondeu: o Negueb de Judá, ou o Negueb de Jerameel, ou o Negueb dos Quereneus. Ele matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado pelo seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Então você vê Davi jogando com o rei de Quis, e o rei de Quis, o rei Aquis, jogando também contra Davi, que era o rei de Gade. O capítulo 27 mostra Davi nessa condição, no terreno do inimigo, morando literalmente com o inimigo, e ele tendo que ter esse jogo de cintura, para não ser morto também por Aquis. Essa é a história deste homem. Muitas vezes olhamos a história dele no momento da unção e no trono, mas até chegar lá teve um grande processo, e não foi um processo fácil. Assim também é comigo, assim também é com você. Até que aquilo que Deus prometeu, até que a unção que Deus derramou na nossa vida se torne uma realidade, até que chega o momento do trono, nós temos um grande processo. Davi teve esse processo, ele suportou o processo, por isso ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Suporte o processo, permaneça firme. Se você seja inspirado com essa leitura, para que você também possa chegar aonde Deus espera que você chegue. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos chegar aqui ao final do capítulo do livro de 1 Samuel, com os últimos capítulos, e vamos finalizar mais um livro pela graça de Deus. Continue firme, nós vamos ler a Bíblia